Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Maria da Conceição Tavares, um exemplo de coragem histórica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o vídeo de hoje, sábado, às 5 horas da tarde, seria sobre transfobia e a onda neofascista. Mas aí, mudança de planos. Esse vídeo, inclusive, sobre transfobia foi sugerido pela camarada Olivia. Eu vou gravar, melhor ficar para a semana que vem. Por quê? A Maria da Conceição Tavares, a mais famosa economista brasileira da atualidade, talvez a maior economista da história do Brasil, rivalizando ali com o Celso Furtado, e sem dúvidas a maior economista mulher da história brasileira, ela acabou de falecer. Tinha mais de 90 anos, vascaína, né? Sofrendo muito com o Vasco, e acho que é importante destacar uma questão fundamental, né? Por que a Maria da Conceição Tavares virou uma unanimidade? Assim, gente, nesse momento tá todo mundo homenageando a Maria da Conceição Tavares, sabe? Marxista, desenvolvimentista, petista, trabalhista, todo mundo. Só não liberal safado, né? Que aí liberal safado não foi nem a gente, e aí nem conta. Mas assim, todo mundo que é normal tá homenageando a Maria da Conceição Tavares. E aí eu quero destacar 3 pontos na vida e na obra da Maria da Conceição Tavares que eu acho que são fundamentais. Vamos lá. Primeiro, ela não era marxista. Em vez disso, não é uma crítica, é uma constatação. Maria da Conceição Tavares vem de uma geração que lia muito Marx, que estudava o marxismo, que usava as categorias fundamentais do marxismo: luta de classe, acumulação primitiva de capital, mais-valia, imperialismo, etc, etc. Mas que não era marxista no sentido da estratégia política. A gente está falando de uma geração de economistas críticos de esquerda que tinham muita referência na obra de Marx, na obra de Keynes, né? John Maynard Keynes, o Lord Keynes, e na obra de um economista que hoje é pouco conhecido, que é o Michael Kalecki, ou Michael Kalesch, como vocês quiserem. Bota aí, Maxwell, a foto dele, por favor, autor daquele famoso texto Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Pois bem, Maria da Conceição Tavares tinha essa formação crítica. Era uma época, e assim, eu sinto saudades dessa época, viu, gente? Algumas pessoas vão dizer que eu falar isso é reformismo. Eu não acho, mas paciência. Era uma época em que você tinha pensadores e pensadoras, lideranças políticas que não eram marxistas, mas dialogavam com o marxismo, tinham uma crítica radical à dependência, às mazelas do capitalismo subdesenvolvido, defendiam reformas estruturais, tinham um horizonte socialista difuso, que não estava muito claro a perspectiva de superação do capitalismo, mas era isso, estavam na crítica, estavam na militância, estavam na luta para enfrentar, uma perspectiva estrutural, as mazelas do capitalismo dependente brasileiro. A gente tem, como a Maria da Conceição Tavares, figuras como José de Castro, Lélia Gonzalez, um pouco Darcy Ribeiro já foi mais marxista, Celso Furtado e tantas outras figuras. Figuras que é isso. Guerreiro Ramos, né, por exemplo, não eram marxistas, dialogavam com o marxismo, eram críticos muito duros das mazelas do capitalismo independente brasileiro, defendiam reformas estruturais, tinham um lado na luta de classes, mas era um socialismo meio difuso e por aí vai. Então, acho que a primeira coisa que particulariza a obra da Maria da Conceição Tavares é que ela vem dessa geração, né, heterodoxa, que tem uma leitura muito forte de Keynes, de Marx, de Kalecki, que bebeu muito dos debates da CEPAL sobre o capitalismo dependente, sobre a dependência, sobre a deteriorização dos termos de troca, que teve muita influência de Raul Prebisch e Companhia Limitada, embora tenha superado, né, em muitos aspectos, a abordagem do Raul Prebisch sobre o capitalismo dependente latino-americano. Então, tinha uma perspectiva crítica, porque veja, gente, dá para ser crítico não sendo marxista, viu? Eu não acho que só quem tem uma análise crítica, uma análise científica é marxista, não. Eu acho que tendencialmente o marxismo tem a melhor análise, percebe? Mas não necessariamente. Pode ser o marxista e a obra ser uma porcaria, como tem muito, inclusive, por aí, e pode não ser marxista e a obra ser boa, ser crítica, ter capacidade de compreender o real. Então, a Maria da Conceição Tavares é um tipo de intelectual que hoje é muito difícil de achar,
que não era marxista, mas dominava o marxismo, dialogava com o marxismo, tinha uma perspectiva crítica muito sólida, que ela não abria mão de jeito nenhum e não fazia um debate só sobre política econômica, fazia uma crítica da economia política. Tem diferença. Só fazer a crítica da política econômica é uma coisa, fazer a crítica da economia política é algo bem diferente, parte de uma perspectiva muito mais crítica, indo ao fundo das questões fundamentais do modo de produção capitalista em determinada formação social. Acho que, ainda dentro desse aspecto, o segundo elemento é que a Maria da Conceição Tavares é também de uma geração de economistas, que ela manteve isso, que não é uma geração de economistas imbecis, né? Presos a modelos matemáticos, preso a uma hipermatematização da economia, como se a economia não fosse uma ciência humana, como se a economia fosse uma mera econometria aplicada na formulação de política econômica. Naquela famosa entrevista do Roda Viva, a Maria da Conceição Tavares, ela critica bastante, né, esse esvaziamento crítico da formação do economista. Ela fala que o economista precisa entender de ciências sociais, precisa entender de história, precisa entender de teoria política. O economista de verdade, ele não é um matemático que debate economia. Claro, a economia, enquanto disciplina do conhecimento, necessita de estatística, necessita de matemática, necessita de cálculo, mas não é isso que particulariza a economia. A economia é uma ciência humana, é uma análise científica das relações de produção e de troca em determinada época histórica e, para tanto, para um economista ter realmente uma compreensão crítica, ele precisa compreender, precisa dominar história, sociologia, teoria política, filosofia, epistemologia, geografia, geopolítica. Um economista de qualidade precisa ser alguém que consiga passear nos diversos campos das ciências humanas e não ache que modelo matemático explica tudo. Ela, inclusive, né, num vídeo que eu gravei recentemente, debatendo uma entrevista histórica da Maria da Conceição Tavares, o nome do vídeo é Maria da Conceição Tavares e as origens da crise brasileira. Coloca aí na tela, Maxwell. Ela chama o Marcos de Lisboa, que foi patrão do Haddad lá no INSPER, de débil mental. Que ela dizia que ele gostava muito de modelos matemáticos. Então, assim, a Maria da Conceição Tavares, sim, pode ser enquadrada como uma desenvolvimentista, só que é importante registrar que não é o desenvolvimentismo de hoje em dia, não, viu? Que é uma galera que não conhece Marx, que é uma galera que não fala de imperialismo, que não fala de luta de classes, que não fala de superexploração da força de trabalho, que não fala de dependência, que não fala de ideologia, que não fala de mais-valia, que tem um conhecimento pobre, miserável, no geral, sobre a história, sobre a sociologia, sobre a teoria política, a filosofia, a teoria do conhecimento. Não pensem a Maria da Conceição Tavares como esses economistas de hoje em dia, mesmo os economistas heterodoxos, salvo as exceções, evidentemente, que existem e são importantes e devem ser valorizadas. Então, a gente está falando de um outro tipo de economista que, infelizmente, hoje está em extinção. Segundo ponto fundamental, que a Maria da Conceição Tavares, ela tem uma coerência histórica muito grande. Veja, essa coerência histórica se dá em dois vetores. Primeiro, acho que fundamental destacar, é que ela recusa a onda neoliberal. E isso já para mim já salva a biografia de alguém, né? Porque assim, gente, é muito difícil hoje para quem não viveu aquela época imaginar o que era ser de esquerda nos anos 80. De verdade, assim, sabe? Eu, claro, não vivi, nasci em 1990, mas estudei muito a época, conversei com muita gente e tal. Então, assim, era assustador, velho. Era assustador, assim. Ser de esquerda nos anos 80 e no começo dos anos 90 era osso duro de roer. Você era olhado como um fóssil, como um imbecil, como alguém parado no tempo, como alguém que tá descolado da realidade, como alguém que... É isso, maluco, assim, sabe? Era a época do fim da história, era a época do fim da União Soviética, fim do campo socialista, a queda do Muro de Berlim, triunfo inconteste do capitalismo liderado pelos Estados Unidos. A Maria da Conceição Tavares, ela não entra na onda neoliberal, ela se mantém crítica à onda neoliberal e ela mantém a coerência histórica do seu programa de vida. Ainda naquela famosa entrevista do Roda Viva, que é de 85, presta atenção. Então, assim, o neoliberalismo nem tinha se consolidado no Brasil, mas já estava varrendo o mundo inteiro, ela falando que a maior tristeza dela é ver ex-colegas dela que diziam que a economia tinha que crescer, estabilizar e repartir ao mesmo tempo, com a visão contrária, uma visão ortodoxa, uma visão conservadora da economia. Então, a Conceição Tavares, ela se mantém uma economista crítica,
um economista de esquerda, um economista heterodoxa que está dialogando com Marx, com o estruturalismo cepalino, com Keynes, com Hayek, com várias perspectivas críticas e não faz adesão ao neoliberalismo. Isso diz muito sobre a biografia de alguém, viu? Porque o que mais teve nos anos 80 para os anos 90 foi gente adotando a máxima de FHC, esqueçam que eu escrevi e passando pro outro lado de armas e bagagens, assim, ó, jogando a biografia fora e foda-se. Por falar em FHC, eu acho que um dos grandes exemplos é o próprio FHC, né? Passou a vida escrevendo um livro vagabundo, com linguagem marxista e virou o que virou. Francisco Verfol foi outro, Arthur Gianotti, enfim, ó, a lista é infinita, viu? A lista é longa, 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 longa de quem se converteu ao Deus mercado na passagem dos anos 80 para os anos 90. Esse elemento de coerência histórica também se expressa, né, quando Lula chega à presidência. A Maria da Conceição Tavares também não aderiu, e esse ponto aqui é muito importante para fazer justiça ao pensamento dela. Ela não aderiu à máxima de Lula, que era mudança sem ruptura, que foi materializada na Carta ao Povo Brasileiro, que é uma carta aos banqueiros, que é um documento que o Lula lança antes da eleição para dizer assim, ó, pode deixar que a gente vai mudar porra nenhuma, o tripé macroeconômico neoliberal vai seguir igual, as privatizações de FHC não vão ser revertidas, as contrarreformas de FHC não vão ser revertidas e por aí vai. Maria da Conceição Tavares foi uma crítica a essa escolha de manutenção do modelo neoliberal, que inclusive esse foi o tema do meu vídeo, né? Repetindo, Maria da Conceição Tavares, as origens da crise brasileira. Coloca na tela mais uma vez, Maxwell, por favor. A Conceição Tavares, ela chega, nessa entrevista que eu estou fazendo um debate nesse vídeo, ela chega a chamar o Marcos de Lisboa e o Joaquim Levy já estava lá, viu, gente? Lembra do Joaquim Levy? Pronto. Ela chama ele de débeis mentais, de analfabeto, de burro e tal, e ela estava indignada. Então veja, a Maria da Conceição Tavares resiste à onda neoliberal dos anos 80, 90 e no começo dos anos 2000 ela é uma crítica ao social-liberalismo lulista. Uma crítica muito dura mesmo. Claro que, ao final do segundo governo Lula, ela abranda a crítica e passa, inclusive, até algumas ilusões de que era possível, continuando aquele caminho, superar a dependência e as mazelas históricas do Brasil, como a desigualdade, a fome e o analfabetismo, sem rupturas com o modelo de reprodução do capitalismo dependente brasileiro, né, o neoliberalismo. Veja, a gente entende isso, porque, de novo, para quem não viveu, é muito difícil compreender a euforia que existia no Brasil de 2009 até 2011. Meu amigo, veja, era um bagulho de louco, assim, era um negócio, o Lula quase com 90% de aprovação, era um desarme crítico generalizado, um bocado intelectual, um bocado de gente séria, dizendo que era possível resolver a questão da terra sem reforma agrária, dizendo que era possível acabar com a desigualdade social, acabar com a fome, acabar com a pobreza, com a miséria, sem fazer nenhuma reforma, sem fazer nenhum enfrentamento, sem nada. Sendo que não tinha mais imperialismo. Era uma época que o Lula, como diz o Perry Anderson no livro Brasil à Parte, o Lula era o presidente mais popular do mundo inteiro. E o modelo brasileiro, entre aspas, era exportado, apresentado pelo FMI, pelo Banco Mundial, como exemplo para todos os países do mundo de combate à miséria, de crescimento econômico, sem questionar os padrões macroeconômicos neoliberais. Então, sim, a partir do final do segundo mandato Lula, a Maria da Conceição Tavares, ela dá uma abrandada nas críticas, tem até uma ideia de que é possível superar a dependência sem precisar de nenhuma reforma, sem enfrentar o poder dos bancos, do sistema financeiro, da classe dominante, mas é algo que não é uma constante na obra dela. Já, como a gente sabe, né, o que foi que aconteceu depois dessa euforia toda de 2009 e 2011, a gente sabe o que foi que aconteceu, teve golpe, Lula foi preso, o governo Temer, teto de gastos. Então, veja, é verdade que a Maria da Conceição Tavares teve um momento menos crítica ao lulismo. É verdade, fazendo justiça à obra dela. Mas foi um período muito curto e que, embora ela seja historicamente muito próxima, né, do PT, foi deputada pelo PT, embora antes ela tenha sido membro do MDB. Né? Mas foi deputada pelo PT, tinha uma relação próxima com Lula, com Dilma, mas ela nunca foi um economista oficial do petismo depois que o PT chegou à presidência. Pelo contrário, ela sempre foi muito crítica ao conservadorismo da política econômica do PT. E acho que um terceiro elemento é que a Maria da Conceição Tavares tinha coragem, né, gente? Assim, tinha coragem de falar,
tinha coragem de botar a boca no trombone, tinha coragem de dizer as coisas pelo nome, sem ter medo de perder espaço na academia, no partido que ela estava, seja no PMDB, seja no PT, no governo do momento, na mídia burguesa. Então, assim, é uma postura muito rara. Hoje, a gente vê que ninguém sustenta a posição, né? Assim, a ministra Esther Dweck passou 7 anos criticando a austeridade. Hoje a ministra é porta-voz oficial da austeridade no governo Lula. O ministro Silva Almeida aceitou que o governo Lula proibisse as comemorações de lembrança dos 60 anos do golpe empresarial militar. Aí alguém pode pensar assim, mas Jones, tu queria que fizesse o quê? Eu pediria demissão. Ah, Jones, mas tá errado. Não, tudo certo. Tranquilo, a gente não precisa concordar, não. Eu acho que há limites intransponíveis para a biografia de cada pessoa. Eu acho que não avançar dá até pra gente entender, conversar. Retroceder é outra coisa. Retroceder não dá, assim, sabe? Então, eu acho que, inclusive, o que mais encantou a galera que redescobriu a Maria da Conceição Tavares na internet foi a reconciliação de política com verdade. De uma pessoa que fala mesmo, de uma pessoa que diz sem papas na língua, de uma pessoa que não tinha dedos, não tinha milindre para criticar seus pares da academia, para criticar seus pares economistas, para criticar o próprio partido que ela militou, para criticar os presidentes do momento, para falar abertamente dos interesses do capital financeiro, da burguesia como um todo, que determinam a política econômica, a política do Banco Central. Então, quando a Maria da Conceição Tavares explode na internet, para além daquele elemento meio pitoresco, né, um sotaquezinho português carregado, uma voz rouca de cigarro, fumando, não sei o quê, acho que tem um elemento que a gente sente falta, sabe? Que é a coragem de dizer a verdade, porra. De dizer assim, ó, isso aqui é uma canalice, por causa disso e disso. Ó, você está mentindo. Ó, você traiu sua posição histórica. E falar abertamente. Me parece, inclusive, que a recuperação da imagem da Maria da Conceição Tavares está muito ligado também a certa nostalgia do Brizola, sabe? Eu acho que a juventude, em particular, sente muita falta quando olha para essas figuras que estão aí na política. É um concurso eterno de genro ideal, né? De gente canalha, de gente cínica, que se esconde sempre atrás de um discurso tecnocrático, sempre atrás de um bordãozinho, e vai governar para todos, que vai olhar para todos e não sei o quê. Sempre falta de gente que compra a briga, que fala a verdade, que tenha coragem, que diga assim, ó, eu tenho uma biografia, eu tenho uma história, e dessa linha para cá, eu não vou, e não vou, e não vou, e aí, isso aqui é inegociável. Que há pautas, há bandeiras, há lutas que são inegociáveis. E eu acho que a juventude nos dias atuais consegue achar isso no Brizola, por exemplo, alguém que passou a vida defendendo aqui quase a mesma coisa, momentos mais radicais, momentos menos radicais, mas é isso, passou a vida quase que defendendo a mesma coisa. A Maria da Conceição Tavares tem uma vida de coerência, defendendo as mesmas pautas, as mesmas bandeiras, as mesmas lutas, com a mesma perspectiva crítica às mitologias e ideologias do livre mercado, do neoliberalismo, da ideia de que o país vai se desenvolver e resolver todos os seus problemas com mais investimento privado, atraindo capital estrangeiro e etc. Então, esse elemento de coragem, de coerência, de nadar contra a corrente é fundamental. Hoje, no Brasil, é muito difícil você achar intelectuais que coloquem em prática a máxima do Milton Santos. Milton Santos, numa também famosa entrevista no Roda Viva, ele falou que o intelectual ele não tem que ter medo da solidão relativa, né? Que é isso, você defende um projeto crítico, você acha que o que você está propondo para o país é o correto, você tem que defender a despeito de, em determinado momento, isso não fazer sucesso. Você tem que nadar contra a corrente, meu amigo. Você tem que brigar. Então é isso. Quem não aderiu ao neoliberalismo no final dos anos 80 e no começo dos anos 90 era o imbecil, era o dinossauro, era o atrasado, era não sei o quê. Paciência. Vamos brigar, vamos lutar, vamos manter o discurso, vamos manter a coerência, vamos fazer a batalha para mudar a correlação de forças, percebe? E aí você vê, né, nesses vídeos da Conceição Tavares que foram recuperados, vídeos dos anos 80, vídeos dos anos 90, entrevistas, isso foi um pouco mais raro, mas entrevista do começo dos anos 2000, você vê a pessoa tá há anos defendendo o mesmo programa. É uma pena que o programa que ela defendia não foi vitorioso, mas era isso. Se manteve lá. Eu acho que esse é um exemplo fundamental para toda militância, para todo e toda economista que olhe e pense que é possível e necessário ter coerência histórica, ter coragem, ter firmeza teórica e política e dizer assim, há coisas que são inegociáveis, né? Há coisas que, em nome de um emprego, em nome de visibilidade, em nome de qualquer coisa, não se negocia de jeito nenhum.
E eu acho que a Conceição Tavares deixa esse grande exemplo pra gente. Então, deixar um abraço para a família, para os amigos, para toda a torcida do Vasco da Gama, e dizer que a gente perdeu um grande nome do pensamento social brasileiro, do pensamento econômico brasileiro, mas que sua obra se mantém, né, para ser estudada, para ser continuada, e mais do que isso, eu acho que, para além de estudar a obra, vale muito também estudar o exemplo de Maria da Conceição Tavares, porque a gente precisa de mais intelectuais, mais pensadores e pensadoras, com coragem e com intransigência, para dizer assim, há coisas na vida que são inegociáveis. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.